Você já se perguntou como o legado genético dos antigos israelitas está presente nas comunidades judaicas de hoje? Ainda existem traços dessa ancestralidade preservados ao longo dos séculos? E como os judeus modernos estão conectados aos seus antepassados bíblicos? Essas perguntas despertam uma curiosidade fascinante e nos levam a explorar um mistério ancestral que atravessa gerações. Como é possível rastrear as linhagens ancestrais dos judeus modernos através de estudos genéticos? Ainda podemos encontrar traços genéticos dos antigos israelitas no DNA dos judeus de hoje? A resposta a essas perguntas reside em pesquisas genéticas inovadoras realizadas com amostras de sítios arqueológicos-chave, como Tel Abel, Bet Marca e Tel Megido. Esses lugares foram cruciais para moldar nossa compreensão da ancestralidade judaica. Os antigos israelitas eram descendentes de vários grupos, incluindo os natufianos, os anatólios neolíticos e os iranianos neolíticos. Essa mistura genética resultou no DNA semita, que não é apenas essencial para os judeus, mas também compartilhado com outras populações da região, como árabes, palestinos e sírios. Compreender essa herança genética é fundamental para rastrear as conexões entre as comunidades judaicas antigas e modernas. Estudos realizados em Tel Abel, Bet Marca e Tel Megido revelam como esses sítios desempenharam papéis importantes na formação da composição genética do povo judeu. Essas descobertas ajudam a conectar o passado distante com o presente, oferecendo uma perspectiva mais clara de como os judeus contemporâneos mantêm laços com suas raízes ancestrais. Ao revelar essas linhagens antigas, obtemos uma compreensão mais profunda dos movimentos, intercâmbios culturais e adaptações que moldaram essas populações ao longo da história. Agora, vamos nos concentrar nos judeus Ashkenazi, um grupo frequentemente mal compreendido quando se trata de genética judaica. Por muito tempo, uma teoria sugeriu que eles eram descendentes dos Khazares, um povo turco que supostamente se converteu ao judaísmo. No entanto, estudos genéticos refutaram essa ideia, mostrando que os judeus Ashkenazi têm uma conexão direta com os antigos israelitas, apesar de uma considerável influência genética europeia devido à miscigenação com comunidades da Europa Central e Oriental ao longo dos séculos. Essa miscigenação genética criou um perfil distinto, com cerca de 39% do DNA judaico Ashkenazi rastreável aos antigos israelitas. Embora essa contribuição semita seja significativa, a herança genética europeia representa de 57% a 60% de sua ancestralidade. Isso reflete como os Ashkenazim preservaram suas raízes semitas enquanto incorporavam influências de vários povos ao longo do tempo, mantendo um forte vínculo com suas origens. Mesmo com variações regionais entre os judeus Ashkenazi de diferentes partes da Europa, como Alemanha, Lituânia e Polônia, todos compartilham uma base genética comum que os conecta aos antigos israelitas. Isso demonstra como a continuidade cultural e ancestral foi mantida apesar das diferenças locais. Essa jornada pela história genética dos judeus nos mostra o poder da ancestralidade e como as raízes antigas continuam a influenciar as comunidades modernas. E você, o que acha de tudo isso? Se você gostou deste conteúdo, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais descobertas fascinantes sobre história, genética e cultura. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Estudos científicos revelam que os judeus iraquianos, parte do grupo Mizrahi, compartilham a relação genética mais próxima com os antigos israelitas, tornando-os os representantes mais diretos dessa linhagem. Por outro lado, a análise genética dos judeus iranianos mostra que aproximadamente 38% de seu DNA está ligado aos antigos israelitas. No entanto, sua herança genética é mais diversificada, com cerca de 60% de seu DNA proveniente de antigos povos iranianos, refletindo a influência das civilizações persas ao longo da história. Apesar dessa maior mistura genética, os judeus iranianos ainda mantêm uma conexão significativa com seus ancestrais israelitas. Eles compartilham uma linhagem genética que remonta aos primeiros israelitas, embora essa conexão tenha sido enriquecida pela assimilação de outros grupos ao longo do tempo. Assim como os judeus iraquianos, os judeus iranianos fazem parte de um grupo maior de judeus que, apesar de suas variadas composições genéticas, compartilham uma herança comum com os israelitas originais.
Os três principais grupos judaicos discutidos até agora, Askenazim, Sefardim e Mizraim, representam as principais comunidades judaicas no mundo moderno, especialmente em Israel. Todos esses grupos mantêm uma conexão ancestral com os antigos israelitas, embora em graus variados. Estudos genéticos confirmam que, paternalmente, todas essas populações compartilham uma linhagem semita comum originária do Levante, a região onde os antigos israelitas viviam. Ao examinar as linhagens maternas, a conexão genética mais forte é encontrada entre os judeus Mizrahi e sefarditas, superando a dos Askenazim. Essa predominância de traços maternos destaca o papel essencial das mulheres na transmissão de características genéticas através das gerações, garantindo a continuidade das antigas comunidades judaicas do Oriente Médio. A preservação dessa herança genética é especialmente significativa, pois demonstra como as comunidades judaicas levantinas conseguiram manter suas origens ao longo de milênios. Embora existam variações nas composições genéticas desses grupos, todos mantêm uma conexão profunda com seus ancestrais israelitas. Judeus modernos, com suas diversas influências culturais e genéticas, continuam a carregar um fragmento dessa rica história, contribuindo para a natureza vibrante e diversificada do judaísmo contemporâneo. Essa jornada pela história genética dos judeus nos lembra da importância das raízes ancestrais e de como elas moldam as identidades culturais. Se você está curioso para aprender mais sobre a diversidade genética desses grupos ou tem perguntas sobre a evolução dessa herança, sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo. A história e a genética dos judeus continuam a revelar insights fascinantes que valem a pena explorar mais a fundo. Agora que descobrimos a intrigante conexão entre os judeus modernos e seus ancestrais, você já se perguntou o que mais podemos descobrir sobre o legado bíblico e os ensinamentos profundos que nos conectam a essa herança? Se você deseja continuar explorando esses mistérios e aprendendo mais sobre a rica história e cultura judaica, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Sua interação é muito importante para nós. Para concluir, deixo uma passagem que reflete a profundidade desse aprendizado. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Salmo 119, 2. Que a sabedoria divina guie cada passo de sua jornada, permitindo que você viva de acordo com os princípios eternos da Palavra de Deus. Até breve, e que o seu conhecimento continue a iluminar sua vida.